Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, né? Boa noite, não sei o horário que vocês estão vendo a nossa aula. Nós vamos continuar falando hoje aí, né, sobre interação medicamentosa, sobre reação adversa, que é algo muito importante de nós entendermos e que acomete muito, né, no setor hospitalar. Então, nós falamos dos diversos tipos aí de dose individual, dose unitária, dose coletiva, né? Falamos qual é a melhor tipo de dosagem dentro do hospital, como que acontece, né, esses tipos de dosagem, sendo aí que a pior é o sistema coletivo, onde nós temos uma maior perca aí, tanto de medicamento e o maior risco aí de uma reação, né, de uma reação adversa, de uma interação medicamentosa entre o medicamento. Nós sempre estamos voltando aí nesse assunto, né, nesse nosso módulo, porque eu quero que vocês entendam de forma bem assim explícita mesmo sobre a reação adversa, sobre a interação de medicamento, tá? Na próxima aula nós já vamos estar mudando de assunto, né? Nós não vamos estar mais falando sobre interação de medicamentos, nós já vamos falar sobre primeiros socorros, então já vamos mudar totalmente, né, o nosso assunto. Esse seria a nossa última aula aí sobre interação de medicamento, parte hospitalar e reações adversas, tá? Então eu quero que vocês vejam muito bem, entendam muito bem essa parte de interação, porque é muito importante, tá? Então, sempre aí a reação adversa é uma resposta do medicamento, né? Seja ela nociva ou não intencional, que ocorra nas doses normalmente utilizadas por seres humanos para profilaxia, diagnóstico, terapia de doenças ou para modificação de uma função fisiológica. Lembrando que para ser classificado como medicamento, né? Então, para ele ser classificado como um determinado medicamento, ele tem que ter ou ação de profilaxia, ou ação de diagnóstico, ou terapia de uma doença, ou vai modificar uma função fisiológica do nosso organismo, né? Então, por exemplo, vamos lá. Um medicamento, ele é um anti-inflamatório, né? Ele tem uma função, vamos colocar ali, de cura, de terapia de doença. Então, por isso, ele é classificado como um medicamento. Então, para ser classificado como medicamento, ele tem que ser classificado dentro dessas quatro aí, né? Tanto de profilaxia, diagnóstico, terapia de doença, que também pode ser utilizado como cura, ou para modificação de uma função já fisiológica do nosso organismo. Então, por exemplo, os diuréticos, né? Eles vão ali modificar uma função do nosso corpo para estar produzindo a insulina, né? Então, vai estar produzindo aí, por exemplo, não fazendo produzir, mas alterando ali o hormônio, né? Para estar utilizando a insulina no caso da diabetes, né? Então, para ser classificado como medicamento, nós temos que classificar ele, né? Ou em profilaxia, diagnóstico, terapia ou doença, né? E modificação da função fisiológica do organismo. Quero que vocês decorem bastante isso daqui, tá? Porque vai cair em perguntinhas no final da aula como o medicamento ele pode ser classificado, né? Profilaxia, diagnóstico, terapia ou cura ou modificação de uma função fisiológica. Eu vou deixar o tempinho para vocês copiarem. E para isso, pessoal, essa classificação
é sobre a ação do meu medicamento, né? O que é uma ação terapêutica do meu medicamento? A ação terapêutica, né, é o que eu espero do meu medicamento. Então, eu espero que ele tenha determinada ação. Então, toda vez que nós falamos em ação terapêutica, eu estou esperando a ação dele. A reação adversa, né, ao medicamento, bem como a interação medicamentosa, ela acontece em doses normais, tá? Então, não estou falando aí, por exemplo, de um paciente que está tentando se matar, né, e toma vários comprimidos, por exemplo, né? Essa reação que vai acontecer desse paciente, né, que está tomando vários medicamentos, já não é mais aí, né, uma reação adversa. Por quê? Porque ele tomou acima das doses consideradas normais. Então, a reação adversa, ela é classificada dentro aí de doses que a gente fala normais, né? De doses concomitantes aí do medicamento. E aí, tem essa PRM, né? Que são políticas relacionadas ao medicamento, tá? Que são experiências indesejáveis do paciente, que envolve a terapia farmacológica e que interfere real e potencialmente aos resultados de saúde esperados para sua classificação. Utilizaram segundo o consenso de Granada, né? Então, as PRM, tá? Elas são classificadas. Aqui, ó. Então, essas reações ao medicamentos, né, essas políticas relacionadas ao medicamentos, essas reações medicamentosas, são classificadas em 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, primeiro, não utilizar o medicamento que necessita. 2, utilizar o medicamento que não necessita. 3, inefetividade não quantitativa do medicamento eficaz. 4, inefetividade quantitativa do medicamento, que é referente à sua segurança. Insegurança não quantitativa do medicamento e insegurança quantitativa do medicamento. Bruna, o que quer dizer isso, né? Essa política relacionada ao medicamento, há reações de medicamento, né? Que esse RM aí, reações do medicamento, por exemplo, não utilizar o medicamento que necessita. Então, o paciente ele tem uma patologia e ele está tomando um outro tipo de medicamento que não é para aquele tipo de patologia. Então, ele está tomando aí um medicamento errado. Então, ele está classificado na PRM 1. Já o 2, utilizar um medicamento que não necessita, né? Utilizar um medicamento que não necessita, tá? Ele tá, por exemplo, tomando um anti-inflamatório, porém ele não tem a necessidade de tomar aquele anti-inflamatório. Ele tá tomando porque, eu tô com uma dor de cabeça, porque eu tô com febre, e aí ele tá tomando um anti-inflamatório. Então, ele tá tomando um medicamento que ele não tem necessidade de tomar. Inefetividade não quantitativa do medicamento, referência à sua eficácia, né? E aqui é inefetividade referente à sua segurança. Inefetividade do medicamento, pessoal, já gera dentro do medicamento. Então, o medicamento perdeu a sua eficácia, né? Não tem uma segurança, não tem uma quantidade suficiente de medicamento que vai determinar a sua ação terapêutica. Então, quando ele fica lá biodisponível na corrente sanguínea, né? Essa biodisponibilidade dele na corrente sanguínea não torna eficaz. Então, isso pode ser por validade, tá? Então, tá abaixo da validade. Um medicamento que perdeu a sua estabilidade química, né? Ficou muito tempo no sol, ou ficar muito tempo no frio e perdeu sua estabilidade química. Então, isso pode acontecer. E referente à sua segurança, tá? É quando o medicamento, igual a gente está falando da questão do medicamento vencido, ele também já não garante mais a segurança, né? Eu não sei se aquele princípio ativo que está dentro daquele medicamento vai ter, né? Uma resposta, vamos dizer assim, nociva, ou pode ser ali um veneno, né? Que a gente sempre fala que o medicamento e o veneno só muda a dosagem, né? Porque o medicamento ele também é classificado como uma droga. Insegurança não quantitativa,
que é uma insegurança do paciente, quando o paciente tem problemas patológicos. Então, o paciente tem problema no intestino, né? E ele toma um medicamento que vai ser desconstituído ali no intestino e vai ser absorvido, né, pelo intestino. Então, ele vai ter ali um problema nessa absorção. Por quê? Porque essa absorção vai ficar comprometida, né? E insegurança quantitativa do medicamento, né? Quando, por exemplo, ele não consegue ser absorvido de nenhuma forma por interação a outro medicamento, né? Que a gente vai ver quando eles têm essa interação. Vou deixar aqui um tempinho para vocês copiarem para a gente continuar. Dando continuidade, então, a interação medicamentosa, né, ela é entre um medicamento e outro, né,
ou entre medicamento e outra substância, né? Então, como por exemplo, tabaco, bebida, né? Alimentos, né? Então, tudo isso pode causar interação com o medicamento. Então, a interação aí medicamentosa, segundo a Associação Brasileira, ela pode acontecer entre um fármaco associado e outro medicamento, a alimentos ou outra substância, né? Como tabaco, droga, entre outros, né? Inseticidas, cosméticos, alimento, onde ocorre um efeito diferente ou esperado caracterizado como uma interação. Então, a interação medicamentosa ela pode ser entre um medicamento, pode ser entre uma ou outra substância ou alimento, tá? Vou deixar aqui para vocês copiarem, porque também vai cair no final da aula. Então, sempre essa interação, né, ela vai acontecer com o medicamento ou uma outra substância, tabaco, álcool, enfim, né, veneno, entre outras substâncias, e alimento. Então, a interação aí estima-se, né, que cerca de 3 a 5%, né, do paciente que usam vários medicamentos acontece uma politerapia, certo? Agora, na nossa próxima aula, eu vou estar trazendo para vocês um caso clínico, tá? De um paciente que toma mais de um tipo de medicamento. Então, um paciente que toma vários medicamentos e as prováveis interações medicamentosas que tem nessa prescrição, tá? Isso vocês podem fazer na casa de vocês também. Pegar uma prescrição da avó, do vô, do pai, da mãe e tá observando quais são as prováveis interações que ocorrem. Então, pessoal, sempre que o paciente tem uma politerapia, o que é politerapia? A utilização de vários medicamentos, de 2 ou mais medicamentos na mesma prescrição de uso contínuo, tá? Ele vai ter provavelmente aí uma interação medicamentosa. Então, você pode pegar aí em casa também para estar analisando, tá? Então, agora no próximo vídeo, a gente vai estar analisando essa prescrição. Junto com vocês, a gente vai estar analisando uma prescrição que eu vou colocar aqui, né? E aí vocês também podem fazer isso em casa, tá? Quando ocorre uma interação farmacológica entre duas ou mais drogas, pode ocorrer interferência de uma das drogas sobre a outras, alterando o efeito esperado, seja ela qualitativamente ou quantitativamente. Ou seja, tá? Ela pode tanto ser um antagonista como um agonista. O que quer dizer isso? Que essas interações, quando acontece uma polifarmácia, ela pode tanto potencializar a ação de um outro medicamento, como fazer o quê? Diminuir a ação de outro medicamento, tá? O agonista, ele potencializa e o antagonismo, ele diminui a ação, tá? Então, quando a gente tem uma polifarmácia, isso pode acontecer, tanto essa potencialização da ação do outro medicamento, como a diminuição, tá? Vou deixar aqui para vocês copiarem.